Estão gravando essa segunda parte da aula, onde nós vamos retomar aquele material da taxa de variação, último exercício feito. Com licença. Então, nós estávamos aqui, né, calculando a taxa de variação da temperatura e nós vimos que é uma variação em Y dividido por uma variação em X. Da onde surgiram esses valores menos 28 e 2? São os valores que estão assinalados aqui no gráfico. Então, aqui foi já deixado, eu quero saber a variação neste ponto. Este ponto aqui corresponde ao mês 10, tá? E neste ponto aqui, eu preciso achar a inclinação desta reta que tangencia a curva neste ponto. Então, vocês já viram que, de acordo com o ΔX e o ΔY, eu vou ter uma variaçãozinha nessa taxa de variação, porque eu precisaria de 2 pontos para traçar bem a reta, para ter certeza desse coeficiente angular, e aqui eu só tenho 1. Então, qualquer mudançazinha na inclinação dessa reta, obviamente, tem uma variaçãozinha na taxa de variação. E aqui eles sugeriram usar, olha, estão vendo essa chave aqui mostrando a variação na vertical? Então, falando, olha, aqui, se você pegar nesta linha, você vai encontrar o valor 30, e se você for nesse ponto aqui, vai dar 40 alguma coisa, tá? Mas ele, perdão, nesse ponto aqui de cima, vai dar 50 e alguma coisa, né? 50, ó. Então, vai dar perto de 60, mas a gente não tem uma escala aqui com essa graduação. Então, olha, de 30 para quase 60, eles falaram aqui está dando 28, essa medida é 28. Então, eles já deram essa medida, porque senão eu teria que estimar. Ia chegar alguma coisa perto de 30, então 28. Negativo, que eu estou aqui na descida, né, uma variação de menos. E aqui a variação no X foi dado, olha, pega do aqui, mês 9 para o mês 11, que vai dar 2. Então, eles já anotaram as medidas no gráfico, tá bem? Então, por isso que nós usamos os valores menos 28 e 2. Aí nós encontramos uma taxa de variação negativa de 14 graus Fahrenheit. Então, espera-se aí, né, que a temperatura caia em média 14 graus Fahrenheit do mês de outubro para o próximo. Ok? Bom, então agora, posto isso, né, nós vamos ver que esse cálculo, então, já que é aproximado, a gente quer fazer com uma aproximação muito boa, a mínima possível. Nós queremos chegar o mais próximo possível dessa taxa de variação. Nós queremos chegar muito perto da inclinação da reta, que é tangente àquele ponto no gráfico. Então, aqui nós temos a inclinação, tá? Não usando, a gente quer achar a inclinação da reta tangente, mas usando para isso a reta secante. Qual a diferença? Reta tangente, ela encosta no gráfico em um único ponto, que é o meu ponto de interesse. A reta secante, ela cruza o gráfico em 2 pontos. Ai, mas que delícia, porque 2 pontos eu consigo determinar muito bem uma reta que passa por 2 pontos, tá bem? Então, vejam aqui que eu tenho a mesma curva na figura 2.7, eu tenho 4 vezes a mesma curva, tá bem? E eu quero achar a inclinação da reta tangente nesse ponto XFX. Então, eu quero esse ponto que está aqui embaixo da curva, eu quero saber qual a inclinação da reta que passa tangenciando esse ponto. Então, o cálculo nos diz o seguinte, olha, começa traçando uma reta que pegue 2 pontos desse gráfico, tá bem? E aí, você vai ter uma estimativa dessa inclinação. Agora, quanto menor for essa variação aqui, ΔX,
e ΔY, tá? Quanto menos você, né, atribuir de variação aqui no ΔX, mais perto esse segundo ponto vai ficar do ponto de interesse. Então, notem, aqui eu tenho uma variação em x, e toda variação em x a gente usa a letra grega delta. Delta, para nós, tem a notação de variação. Então, ΔX, variação em x. ΔY, variação em y. Então, se esse ponto é um x, poderia até chamar fx de y. Se esse ponto é um xy, esse ponto é um x mais um ΔX, mais uma variação no x, e a coordenada y é o f de x mais ΔY. Então, eu tenho dois pontos aqui. Se eu diminuir essa variação em x, vejam no segundo gráfico, olha, se eu diminuo o tamanho que estava aqui a variação em x, o ΔX, eu diminuí o ΔX, consequentemente, eu diminuí o ΔY, esse ponto, esse segundo ponto, chegou mais perto do meu ponto de interesse. Se eu diminuir mais ainda essa variação no x, diminuir essa diferença aqui ΔX, olha só, no terceiro gráfico, ΔX eu diminuí. Consequentemente, este ponto, o segundo ponto, chegou mais perto do meu interesse. Então, quanto menor eu puser essa variação no x, mais perto esse segundo ponto vai chegar do primeiro. E eu vou conseguir, então, ter um ponto tão perto do anterior que praticamente eu chego na tangente. Então, a tangente vai ser quando essa variação tender a zero. Quando essa variação for a mínima possível, eu consegui fazer esse ΔX, essa variação tender a zero, então eu vou ter este segundo ponto tendendo ao primeiro. E aí, eu vou ter dois pontos tão próximos que eu vou conseguir achar a equação da reta, que é a tangente da função naquele ponto. Então, o nosso objetivo aqui é atribuir uma variação ΔX tão perto de zero quanto possível. Esse ΔX tem que tender a zero. Opa, espera um pouquinho, o cálculo 1, tendendo a algum valor, é limite. Tá aí. Então, a inclinação da reta tangente vai ser dada pelo limite dessas variações quando o ΔX tender a zero. Então, está aqui a definição da inclinação. Tá? A definição da inclinação de um gráfico vai ser dada, eu vou chamar essa inclinação de M, tá? É o limite quando ΔX tender a zero, ou seja, essa variação foi muito perto de zero, dessa diferença dos dois pontos. Então, esse ponto aqui é o f de x mais ΔX, menos o f de x, que é a diferença em y. Diferença em y, ó, ΔY, a variação em y, vai ser, qual é o y desse ponto? O y desse ponto é o f de x mais ΔX. Qual é o y desse ponto? É o f de x. Então, meu ΔY é o f de x mais ΔX dividido por f de x. Essa é a minha variação em y. Então, se eu usar esta fórmula, né, calcular o limite da função no ponto x mais um pouquinho, menos a função no ponto, e dividir por ΔX, esse limite, se ele existir, ele é a inclinação da minha reta. Então, é por isso que nós temos na matemática, e mais especificamente no cálculo, uma construção de conteúdo que vai, né, sendo, aumentando o grau de complexidade. Então, primeiro nós estudamos funções, daí nós estudamos como manipular, simplificar, fatorar essas funções para poder calcular limite, e agora nós estamos usando o limite para calcular a inclinação da reta tangente a um gráfico, que é a taxa de variação, que é o objeto de estudo aí do cálculo, tá? Então, tudo, né, vai
se encadeando. Bom, então, para calcular isso pelo limite, tá? A gente vai lembrar, então, que o limite, muitas vezes, eu não consigo só substituir direto na função. Muitas vezes eu tenho que trabalhar aquela função, fatorar, simplificar, para depois substituir o número que eu quero. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, agora, eu vou fazer um exemplo, que é o exemplo 3 do livro, tá? De determinar a inclinação da reta que passa por essa curva nesses pontos. Então, eu vou construir aqui com vocês, tá? Vou fazendo aqui junto com vocês. Se vocês quiserem ir anotando ou ir parando para perguntar, gente, fiquem à vontade, por favor, tá bem? Então, nós temos aqui que determinar a inclinação do gráfico de f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, função de segundo grau, uma parábola com concavidade para cima, tá? Simétrica aqui em relação ao eixo y, né? Então, tem aqui a representação gráfica na figura 2.8. E eu quero saber qual é a inclinação dessa função no ponto menos 2, 4. Então, olha, x igual a menos 2, y ou f de x igual a 4. Então, esse ponto, menos 2, 4, tá? Eu quero saber qual é a inclinação da reta tangente a essa parábola nesse ponto. Graficamente, né, de forma visual, a gente vê que essa inclinação da reta tangente vai dar negativa, porque é uma reta, olha só, a gente já aprendeu também estudo de sinais, né? Então, ela tem aqui a inclinação negativa, tá bem? Estudo de sinal da reta, né? Bom, mas como que eu vou calcular qual é a inclinação dessa reta tangente? Eu vou usar essa definição aqui, de que a inclinação dessa reta nesse ponto, que eu vou chamar de M, é o limite dessa função nos pontos x mais ΔX, menos a função no ponto x, quando esse ΔX tende a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu deixei pré-preparado aqui para fazer, eu deixei aqui 5 passos. Eu vou substituir o ponto x que eu quero, tá? Então, aqui, o ponto que eu quero é o ponto menos 2, 4. Coordenada x no x é menos 2, coordenada no y é 4. Esse 4 nós não vamos usar, nós vamos usar o x, tá? Eu preciso do x. Vejam que aqui a função é no ponto x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Então, não vou precisar desse y do ponto. Eu preciso da coordenada x, que é o menos 2. Então, eu tenho aqui os passos. A primeira coisa, eu vou substituir o x dessa fórmula pela minha coordenada de interesse, tá bem? Então, a primeira coisa, porque eu quero no ponto menos 2, 4. Então, x é menos 2. Então, vou vir nessa fórmula aqui, vou substituir o x por menos 2. Ah, Vani, esse x do ΔX? Esse x do ΔX não é um x. Está falando que a variação em x tem que ser muito pequenininha, tendendo a zero. Então, eu não mexo no ΔX. Eu vou mexer no x. ΔX é a variação em x. Então, a primeira coisa, eu vou substituir o x desta fórmula pela coordenada do ponto que eu quero calcular a reta tangente. Bom, até aí tranquilo. O segundo passo é eu aplicar a função f de x, porque aqui eu tenho f. Esses dois f's eu tenho que substituir pela função de interesse. Por que eu deixei um asterisco aqui? Porque aqui eu acho que é o passo que vocês precisam prestar mais atenção, tá bem? Qual é a função? A função, nesse caso, é uma função bem simples. Primeiro exemplo, vamos com calma, é a função x ao quadrado. O que essa função x ao quadrado faz? Pega o que está dentro do parênteses aqui do f de x e eleva ao quadrado. Então, olha,
a função no ponto x, pega o x e eleva ao quadrado. Pega o que está dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui o que está dentro do parênteses. Isso é o que está dentro do parênteses. E vou elevar ao quadrado. É isto que essa função faz. Vou pegar o que está dentro do parênteses e vou elevar ao quadrado. Então, observem que agora sumiu o f. Eu não tenho mais f, porque eu já apliquei a função naqueles pontos, tá bem? Então, foi das primeiras coisas que a gente fez na disciplina de cálculo 1, foi calcular valor numérico. Quanto que é f de 5? Quanto que é f de meio? Quanto que é f de raiz de 4? Quanto que é f de y mais 2? Então, aplicar a função, o valor numérico. Aqui, nós estamos aplicando a função, só que não tem só um número, tem um número mais um Δx. Porque f de menos 2, a gente sabe, se eu pedisse para vocês calcular, quanto que é f de menos 2? Ah, é menos f de menos 2, eu vou pôr, ó, pega aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, tá vendo? Deixa eu pôr até um quadradinho aqui para destacar isso. Só um instante, ó. Essa é a minha função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Se eu tivesse pedido para vocês calcularem quanto que é f de menos 2, f de menos 2 vai ser menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, certo? Então, o que nós estamos fazendo é isso, aplicar a função x ao quadrado aqui. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado. Mas, quando eu aplico f aqui, eu tenho que aplicar no menos 2 mais Δx. Então, tudo que está aqui dentro vai sendo elevado ao quadrado, tá? Então, asterisco, que é para prestar atenção na função que vocês vão aplicar. Bem, agora eu vou expandir. Vou fazer aqui a continha, tá bem? Embaixo vai continuar sendo Δx. Mas aqui em cima, eu vou calcular quanto que é isso. O Δx aqui, ele vai continuar existindo. Eu tenho aqui menos 2 mais Δx ao quadrado. Ou seja, menos 2 mais Δx vezes menos 2 mais Δx. Ou, se a gente souber já o trinômio quadrado perfeito, né? Aqui, quadrado do primeiro, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, menos, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos, né? Menos 2 Δx. Mais o Δx ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo aqui é aplicando aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, a 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui vai dar menos 4, perdão. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ah, Vânia, eu não sei fazer assim. Não sabe fazer assim? Faz um parênteses vezes o outro, faz a distributiva e depois agrupa. Também pode, tá? E aqui vai ficar menos, vejam que esse menos 2 está elevado ao quadrado, vai dar menos 4. Bem, então aqui eu expandi os termos. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, menos, que é da fórmula, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Bem, então, expandi os termos. Agora, eu vou simplificar. Esse 4 aqui pode cancelar com esse menos 4. Então, aqui eu posso
né? Cancelar aqui 4 com o menos 4. Bem, sobrou aqui menos 4 ΔX mais ΔX ao quadrado. Então, sobrou isso aqui. Bem, eu ainda posso simplificar mais essa expressão. Por quê? Eu tenho ΔX nos dois termos aqui em cima. Então, eu posso pôr o ΔX em evidência. Se eu puser o ΔX em evidência, e aqui a gente está falando da aula de fatoração, né? Então, eu vou ter menos 4 ΔX, pois o ΔX em evidência vai ficar menos 4. Mais ΔX ao quadrado, pus um ΔX lá já em evidência, saiu ΔX. Então, eu tenho aqui, vejam, ΔX em evidência ficou menos 4 mais ΔX. Se eu fizer distributivo, eu volto no que eu tinha. Menos 4 ΔX mais ΔX ao quadrado. Bem, para que eu fiz tudo isso? Porque eu estou querendo calcular o limite. Eu não posso substituir nunca. Eu sempre vou ter que achar um jeito de fazer sumir esse ΔX do denominador. Por quê? Porque o ΔX está tendendo a zero. Eu nunca vou poder substituir zero no denominador. Isso não existe na matemática, divisão por zero. Não há maneira, nenhuma hipótese. Por isso que a gente calcula o limite. A gente vai fazer chegar muito perto de zero, mas não vai ser zero. Então, aqui, quando eu coloco ΔX em evidência, eu consigo agora simplificar esse ΔX de cima com o ΔX de baixo. Agora ficou sopa no mel. Então, esse limite agora, tá? Deixou de ter o ΔX aqui embaixo. Então, passou a ser o limite de menos 4 mais ΔX. Deixa eu copiar que vai mais fácil. Então, eu passei a ter aqui o limite de menos 4 mais ΔX, quando o ΔX tende a zero. Bom, agora eu posso substituir o ΔX por zero, porque isso então vai ficar menos 4 mais zero, ou seja, o meu M é menos 4. Bom, vou voltar nos cálculos, tá? Já volto aí nos cálculos, eu quero saber as dúvidas de vocês. Só fechando aqui a questão. A inclinação é menos 4. Nós já sabíamos que a inclinação teria que dar negativa porque eu visualizei no gráfico. A inclinação dessa reta tangente é negativa. E se eu fosse achar a equação da reta, o A seria menos 4. Então, a reta vai ser alguma coisa do tipo y igual a menos 4x mais um B qualquer. A inclinação é menos 4. Bom, então, o processo de uso dos limites aqui exigiu que a gente lembrasse o conceito de valor numérico de função, que é aplicar o f, né? Calcular quanto que é o f, usar as regrinhas que nós aprendemos de trabalhar com os produtos notáveis, com fatoração, com simplificação, e aí, só depois de eu conseguir fazer com que esse ΔX do denominador suma daí, é que eu posso substituir ΔX por zero na expressão. Enquanto eu tiver ΔX no denominador, eu não posso, porque senão ΔX tendendo a zero, isso não pode ser zero, ΔX não pode ser zero, tá ok? Então, encontrei a inclinação da reta tangente neste ponto, é menos 4. Passando os 5 pontos, primeira coisa, substitui o ponto, o valor de x, tá? Substitui o x de interesse, depois calcula o valor numérico, o ΔX permanece, façam
os algebrismos necessários aí para calcular a expressão, simplificar até que suma o ΔX do denominador. Vou respirar, tomar um gole de água, vou abrir para perguntas. Aqui está minha visão. Vânia, você pode só me explicar? Pode falar. Alô? Quem que estava fazendo a pergunta? Sou eu, Isabela. Oi, Isabela. Pode perguntar, querida. Ó, eu só fiquei com uma dúvida, na verdade eu me perdi. Na quarta etapa, na parte de simplificar a expressão, que fica assim, o menos 4 ΔX mais 4 delta ao quadrado. Eu me perdi. Como que você eliminou o ΔX ao quadrado? Eu só me perdi nessa parte. Tá, no item 4. Isso. Tá. Então, aqui no item 4, né, aqui quando a gente cancelou aqui, a gente ficou com menos 4 ΔX mais ΔX ao quadrado. Então, vejam que eu tenho dois termos aqui, né? O primeiro termo é o menos 4 ΔX, o segundo é o ΔX ao quadrado. Aí, os dois termos têm ΔX. Então, eu pus esse ΔX em evidência. Eu pus aqui na frente. Então, daí, quando eu pus em evidência, ficou menos 4 ΔX dividido por ΔX, ficou menos 4. ΔX ao quadrado dividido por ΔX fica só ΔX. Então, veja aqui que quando a gente põe em evidência, se eu fizer a distributiva, eu volto no que eu tinha. Se eu multiplicar ΔX pelo menos 4, eu volto no menos 4 ΔX. Se eu fizer ΔX vezes mais ΔX, eu vou ter o ΔX ao quadrado que tinha aqui anteriormente. Era essa a tua dúvida? Professora Vânia. Isso mesmo. Tá. Pois não, Eric. ΔX ao quadrado é ΔX, né? Isso, exatamente. ΔX vezes ΔX. Tá ok. Obrigado. Tá bem? Se fosse uma letrinha C, ia ficar mais fácil, né? C ao quadrado. Então, esse ΔX é uma notação usual nossa do cálculo, né? E ΔX é uma quantidade muito pequenininha que está tendendo a zero. Tá? Na cabeça de vocês, se for complicar para fazer o cálculo, tá? Pensa que é um C, uma letrinha qualquer aí. ΔX usa C no lugar, tá? Mas a nossa notação professora, é X. Diga. E para colocar em evidência, para tirar o denominador, eu preciso ter alguma coisa ao quadrado, né? Não necessariamente precisa ter ao quadrado. Aqui nós tivemos ao quadrado porque a função era x ao quadrado, né? Depende da função. O que você precisa sempre é conseguir escrever essa expressão na forma fatorada. Ou seja, conseguir deixar o ΔX multiplicando um parênteses. Tá? Tá. Isso é preciso. Que aqui, entre o ΔX e esse parênteses, olha, tem uma multiplicação, para que você daí possa simplificar o ΔX do numerador com o do denominador. Isso vai ser fundamental. Sempre escrever na forma fatorada o ΔX. Fatorar é multiplicar. Tá bem? Tá. Escrever na forma de produto. Ok? Ok. Bem, então, esses passos, gente, esses 5 passos, se vocês seguirem, tá? Vocês vão conseguir achar o M. Claro que vai depender, principalmente aqui, da função que vocês vão aplicar. Como eu falei, aqui a função era pegar o que estava no parênteses, o x, e levar ao quadrado. Em outras funções, pode ser que você tenha que levar ao quadrado e subtrair 4. Outras tenha que tirar a raiz quadrada. Enfim, de acordo com a função, obviamente, que vai mudar.
Vai mudar daí a forma de simplificar, de fatorar, de expandir. Mas as etapas são essas. Substitui o valor de x de interesse, substitui a função e faz os algebrismos de forma a deixar esse ΔX do numerador em evidência, tá? Na forma fatorada, multiplicando alguma coisa para que possa cancelar. Até vou deixar aqui essa daqui de uma cor vermelha para entender que aqui vai ser, tá? Vou até deixa eu puxar isso daqui para cá. Vânia, tem uma pergunta no chat, tá? Ah, tá bem. Eu vou, como eu quero destacar um pouquinho isso, eu vou só dar um ΔX, esse cancelamento aqui, eu vou deixar mais forte, que é para vocês se lembrarem que sempre vocês vão precisar chegar nisso, tá? Para que daí vocês simplifiquem o ΔX para poder calcular o limite. Deixa eu ver no chat aqui. Com licença aqui, chat. Então, a dúvida aqui, se você não conseguiria resolver com trigonometria, se você tivesse 2 pontos, você só tem 1 ponto. Então, aqui eu vou responder essa pergunta, voltando um pouquinho, dá licença aqui, voltando lá o que nós temos de exemplo. Dá licença, eu vou compartilhar aqui a tela. Vou voltar aqui, por que não trigonometria? Olha, a trigonometria, se nós tivéssemos 2 pontos, perfeito, que daí nós teríamos esse caso das secantes. Acontece que a tangente é 1 ponto, e por 1 ponto eu não consigo determinar uma única reta. E aí, vou voltar aqui para mostrar para vocês que, olha, quando a gente usa, dependendo do triângulo que eu vou usar, esses números que eu vou usar aqui, ó. Aqui eu mudei o número. Se eu puser mais para cá, eu posso ter outros valores. Então, isso daqui, como eu falei, olha, pegando o triângulo amarela, que eu peguei 1 ponto, aqui eu não tenho uma aproximação, porque eu não sei se exatamente que eu quero mostrar para vocês, se é essa reta aqui, a reta tangente, tá? Ela só encosta num ponto. Se eu tivesse essa reta um pouquinho mais para lá, ou um pouquinho mais para cá, eu mudo essa inclinação, por isso que é uma aproximação. Essa forma da trigonometria é possível, mas é sempre uma aproximação, tá? Por quê? Porque ela só está encostando num ponto. Deixa eu pôr em vez de pôr o triângulo, deixa eu pôr uma reta aqui. Deixa eu pôr essa reta em... Não, vou pôr ela em vermelho mesmo, para destacar. E vou tirar esse triângulo aqui. Olha, estou aqui com uma reta tangente nesse ponto, essa reta que eu pus aqui em vermelho, tá bem? Veja, o que eu estou querendo dizer é que ela só está encostando num ponto. Será que ela encosta sim? Se ela encosta um pouquinho para cá, ó, já mudei um pouquinho, parece que ela continua encostada, né? Ó. Parece que ela continua encostada. Qual é exatamente a reta que encosta nesse ponto? Por 1 ponto, eu não consigo determinar uma única reta. Eu poderia traçar muitas retas que passam por esse ponto, tá? Então, a tangente é a reta que passa
por esse ponto, somente por esse ponto. Ela não passa por outro ponto. A tangente ela só encosta num ponto. E para eu encostar a reta num ponto, eu poderia ter variações aqui nessa angulação que eu não conseguiria determinar exatamente.